Para tudo que você tá fazendo, que isso é incrível! O ministro Fux admite que o STF sim cometeu injustiças e solta pedrada atrás de pedrada contra Gilmar Mendes, contra Alexandre de Moraes e contra as críticas da academia e da grande imprensa. Eu vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez, que Fux comprovou e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia. Atenção, Brasil, porque o que a mídia tentou esconder agora veio à tona e é simplesmente bombástico. Novos documentos e revelações expuseram o que Alexandre de Moraes jamais queria que o povo soubesse. E o silêncio da imprensa só confirma. Nós estamos diante de algo tão grave que pode estremecer os alicerces do STF. E não para por aí, porque o ministro Luiz Fux também deu com a língua no dente. E o que foi revelado coloca em xeque não apenas decisões passadas, mas todo o sistema que hoje tenta se vender como guardião da democracia. O que estamos vendo não é apenas mais um escândalo, é a comprovação de que existe uma engrenagem podre funcionando nos bastidores, decidindo o destino da nação longe dos olhos do povo. E eu te pergunto, você acredita que depois dessas revelações ainda existe credibilidade dentro do STF? Segura firme, porque o que eu vou revelar agora é pesado, é histórico e pode mudar tudo o que você pensava sobre o poder no Brasil. Antes de eu mostrar esse vídeo pra vocês, eu preciso da tua ajuda. Deixa o teu joinha agora mesmo para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso do teu like, por favor. Por favor, de coração te peço, já deixa o joinha agora mesmo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e quando chegarmos a 1 milhão de inscritos, eu vou sortear R$5.000 para um dos inscritos. Para você participar é simples, né, gente? Basta estar inscrito aqui no canal e acompanhar também o sorteio que será no Instagram, @FelipeCâncio_oficial. Então, já se inscreva aqui, automaticamente você já vai estar participando. Se o seu nome for sorteado, eu vou entrar em contato com você, certo? Então já se inscreva no canal, deixa o like e participa desse sorteio. Chegando a 1 milhão, você pode ser o ganhador. Amigos, o que o ministro Luiz Fux acabou de revelar é simplesmente histórico. A decisão dele não apenas beneficia Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro, mas também expõe para todo o Brasil o que muitos dentro do STF tentam esconder há meses. Essa revelação joga luz sobre a forma como a Suprema Corte tem atuado e principalmente coloca em xeque as decisões de Xandão, mostrando que nem todos os ministros concordam com a perseguição política que está em andamento dentro do Brasil. Então segura aí, porque nós vamos reagir primeiro a esse vídeo de Fux, que traz à tona os bastidores dessa guerra interna dentro do STF e mostra ao povo brasileiro que nem tudo está perdido e ainda existem vozes dissonantes dispostas a desafiar o sistema. Para tudo que você tá fazendo, que isso é incrível! O ministro Fux admite que o STF sim cometeu injustiças e solta pedrada atrás de pedrada contra Gilmar Mendes, contra Alexandre de Moraes e contra as críticas da academia e da grande imprensa. Então para o que você tá fazendo aí, que eu tô em choque com o que aconteceu hoje no Supremo Tribunal Federal e você também vai ficar. Porque foi mais do que surpreendente, foi inédito, foi avassalador, foi esmagador. Nós tivemos o ministro Luiz Fux colocando ali o dedo na ferida dos abusos cometidos por Alexandre de Moraes, que são apoiados por vários outros ministros, e lavou a nossa alma. Sim, o STF cometeu injustiças. Sim, o STF cometeu abusos. Sim, o STF violou a lei, violou a Constituição. Sim, essas injustiças precisam ser reparadas. Gente, senta aí, senta para assistir a esse momento absolutamente surreal que eu vou separar em 3 momentos e que começo aqui com este vídeo. Olha aí. Ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças, que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Gente, que espetáculo, que espetáculo. Essa aí é uma cena rara, raríssima no Supremo. O ministro Fux admitiu que houve injustiça nos próprios votos dele.
nos próprios votos que ele deu nos casos dos réus do 8 de janeiro. Então ele não está apenas apontando o dedo para Moraes e para os demais colegas. Ele não está apenas atribuindo culpa aos outros e deixando de assumir a responsabilidade pelos próprios atos, não. Fux começa falando primeiro dele mesmo. Ele mesmo reconheceu que o entendimento dele antigo, que o levou a condenar os réus do 8 de janeiro anteriormente, era injusto, era errado. E que nem o tempo, nem a consciência dele permitiriam sustentar essa injustiça. E aí ele mudou e disse, é injusto, é errado. Gente, que porrada no Alexandre de Moraes e nos demais ministros. Que porrada, que dia glorioso, que dia belo para a justiça e para o STF no Brasil. Isso aqui, gente, é emocionante. É bonito de ver como um ministro que tem brio, honra, dignidade, humildade como Fux é capaz de sozinho nos lembrar do brilho, da honorabilidade, do orgulho que a nossa Suprema Corte deveria ter, deveria representar para todos nós. A nobreza do gesto dele é de dar orgulho do que ele representa e nos faz sonhar com o que poderia ser uma Suprema Corte que aplicasse o direito e realizasse a justiça. Mas calma, calma que teve mais pedrada. Fux comentou também o fato de professores estrangeiros famosos terem saído por aí criticando o voto dele e comemorando a condenação do Bolsonaro. E aí ele deu uma verdadeira aula, apontando a militância política que acontece dentro da academia. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Estrangeiros, um professor mestre italiano e um outro professor polonês. Algum tempo depois, ambos foram instados a opinar sobre aquele julgamento, em particular sobre o meu voto. Não deixa de ser curioso, talvez até envaidecedor, que um voto minoritário desperte tamanho interesse. Mas o episódio me causou perplexidade. Pela forma com que os próprios autores, de alguma maneira, no meu modo de ver, extraíram as suas obras. O mestre italiano, que declarou não ter lido o meu voto e nem o processo, ele está falando do Ferrajoli e fala que as declarações deles traíram as próprias obras deles, porque Ferrajoli é conhecido como o famoso garantista, que defende direitos fundamentais e que diz que o papel ali do processo penal é proteger os direitos fundamentais contra o Estado. Segue lá, ó. E é um dos precursores do garantismo penal. Ele não teceu uma linha qualquer comentário sobre as afrontas por mim indicadas ao devido processo legal, a vedação a tribunais de exceção, a ampla defesa, a individualização das condutas, a proibição da analogia em malamparte, entre outras garantias elementares. Mas isso é até excusável na medida em que ele teve a lealdade de dizer que não leu o voto e não leu os 70 terabytes. Já o professor Tchevorsky, que se diz um teórico da democracia e, evidentemente, também não leu 70 terabytes, ele não se incomodou em nenhum momento com as restrições à liberdade de expressão e outros direitos fundamentais apontados por organismos internacionais, conforme citei no meu voto, cuja leitura declarou ter feito. A contradição de ambos, no meu modo de ver, é explicada por isso. Não conhecem a realidade brasileira, não leram o processo que eles se arvoraram a comentar e o que ainda, no meu modo, é mais constrangedor. Porque nós, professores, temos cuidado, nós todos temos a mesma titulação, somos professores catedráticos, temos livros escritos, e é preciso comentar quando se lê, né? O voto e as suas observações, que com elas não concordo. Eu, com quase 5 décadas de magistério, e sendo professor catedrático, porque essa denominação é antiga, considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Prestou atenção? Prestou atenção nisso que ele acabou de dizer? Até anotei aqui para ler para vocês, ó. Considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Que pedrada! Ele colocou aí o dedo na ferida da militância política da academia, na doutrinação que acontece nas universidades em que professores de esquerda se deixam cegar pela ideologia. Algo muito parecido com o que acontece na grande mídia, que tem muito também de militância cega da esquerda. Caracoles, hein, ministro Fux? A gente já gosta de você, olha, não precisa nos convencer a gostar ainda mais não, viu? Que show do Fux, que incrível! E se você ficou tão emocionado quanto eu com tudo isso aqui, senta o dedo no like com força, que isso aqui é raríssimo. Eu não lembro de ver isso no Supremo em muito tempo. E agora, gente, olha comigo a cereja do bolo. Olha a pedrada de Fux no Gilmar Mendes. Olha aí.
Ao rebaixar sua competência originária para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar nos autos e não fora dos autos sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura. Gente, sensacional, sensacional. Vocês ouviram isso aí? Separei aqui para reler para vocês também, ó. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação da lei orgânica da magistratura. Que porrada seca no Gilmar Mendes. É um recado claro aí para aquele ministro cujo nome começa com G, termina com Ilmar. G, aliás, G de Gilmar. Então, gente, a gente viu 3 coisas aí. Primeiro, Fux admitindo a injustiça dos julgamentos passados, o que é uma pedrada no Moraes. Segundo, a gente viu Fux criticando os acadêmicos militantes, o que é uma pedrada numa academia e numa mídia militantes. E por fim, colocando Gilmar no seu devido lugar como alguém que vive violando a lei, cometendo casos na imprensa que são julgados por outros ministros, o que é uma violação clara da lei da magistratura. Não tem como terminar esse vídeo a não ser dizendo e aplaudindo. Bravo, bravo, ministro Fux. Bravo. Mas não para por aí, gente, porque agora em seguida nós vamos reagir também ao vídeo bombástico de Deltan Dallagnol, que decidiu abrir o jogo de uma vez por todas e expôs sem medo que o que a grande mídia insiste em esconder do povo a todo custo: os acordos de bastidores, a manipulação e o teatro que tentam empurrar goela abaixo da sociedade brasileira. É uma denúncia fortíssima que pode inclusive mudar a percepção de milhões de pessoas sobre tudo o que está acontecendo hoje dentro do país. Então fique até o fim, porque essas duas revelações juntas, o que Fux disse e também o que Deltan mostrou, formam um verdadeiro tsunami contra o sistema que pode representar o início de uma virada histórica no Brasil. Eu vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez, que Fux comprovou e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido, e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia. Ontem eu publiquei aqui no canal uma análise sobre 2 decisões do ministro Luiz Fux anulando todos os atos do STF em julgamentos do 8 de janeiro. Mas eu ainda não tinha tido acesso aos votos do ministro Fux. E esses votos mostram verdades escondidas pela mídia. Eu tinha feito vídeo em cima de notícias e imprensa, e ainda assim, só com base nisso, já deixou claro que o voto do Fux é muito relevante. Ele planta sementes da reversão de todas essas injustiças lá no futuro. Mas aí eu fui atrás dos votos do ministro Fux, e o que eu encontrei me deixou chocado. Você não vai acreditar no que a mídia escondeu de você e tem escondido em todos esses casos do 8 de janeiro. Vamos começar com o caso em que o Fux votou para anular tudo e para inocentar a Cristiane Angélica. Guarde esse nome. Cristiane Angélica. Ela é uma senhorinha de 59 anos, balconista de padaria, e ela passou a ser investigada pela Polícia Federal simplesmente porque ela tirou uma foto com a bandeira do Brasil nos ombros. Não. Eu não tô brincando. Olha aí a foto. Por essa foto. Olha aqui o que diz a própria decisão. A ré passou a ser investigada em razão de uma foto divulgada na internet em que aparece sorrindo em via pública com uma bandeira do Brasil sobre os ombros. Que crime, hein? Aí, depois disso, a polícia foi lá, vasculhou a vida dela e achou uma outra foto dela, agora dentro do Congresso Nacional. Olha aí que grave. Só isso. Gente, é só isso que tem contra ela. Não tem absolutamente mais nada contra ela. Mas sabe o que é pior? Você não vai acreditar nisto aqui. A Cristiane, ela tirou uma foto com o policial legislativo durante os atos. Olha aí a foto. Ela tirou a foto com esse policial, os dois ali sorrindo. E aí o policial foi ouvido como testemunha. E eu já vou te contar o que ele disse. Mas veja antes o que ela disse. Dá uma olhadinha aqui no que ela disse. A Cristiane, segundo o próprio depoimento dela, entrou no Senado com o restante do grupo de senhorinhas porque elas estavam fugindo das bombas de efeito moral de gás lacrimogênio que eram jogadas pelas forças de segurança. Essa é a história que ela conta aqui no depoimento dela, retratado aqui na decisão. Aí o Moraes vai dizer, ela tá mentindo, ela tá querendo aí livrar a própria barra. Só que no processo criminal, primeiro, não basta você achar
que ela tá mentindo. Você tem que provar, ter prova de que a pessoa fez coisa errada. Agora, segundo o que, pra sorte dela, ela tirou essa foto com o policial. Essa foi a grande sorte dela. Porque aí foi possível localizar esse policial. E hoje ele virou promotor de justiça em Santa Catarina. Ou seja, ele acusa bandido. Ele processa criminosos. Ele defende a democracia de verdade. E ele foi ouvido. E sabe o que ele disse no testemunho dele? Com o juramento de dizer a verdade? Ele disse que a Cristiane estava sentada com a bandeira do Brasil, rezando no Senado Federal, e que ela não quebrou nada. Esse foi o depoimento dele. Olha só o que ele disse aqui no depoimento, que a PGR não colocou na denúncia e que a mídia não mostrou para você. Olha aqui, no plenário do Senado Federal, as pessoas estavam sentadas, rezando, com bandeiras do Brasil, entre elas a acusada. Também informou que acompanhou a acusada por, no máximo, 30 minutos, período em que não a viu depredando o patrimônio público. É óbvio, gente, senhorinha, 59 anos, é lógico que tava lá rezando. Quem acha, em sã consciência, que ela tá lá depredando o patrimônio público? Segue aqui. O plenário não foi quebrado. Eram senhoras que estavam orando, rezando com a Bíblia, Alexandre de Moraes, faixa do Brasil. E a senhora Cristiane, eu lembro que estava nesse grupo de senhoras, literalmente, senhorinhas com a Bíblia na mão, orando. Olha isso aqui agora que eu vou te mostrar. Olha aí, se segura a sua indignação. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações. Narrativa, ministro Moraes. Narrativas não, fatos confirmados por provas, inclusive por um promotor de justiça. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Fatos confirmados por provas. De que elas estavam orando, de que elas não destruíram nada. Aí a mídia mostra o Moraes falando isso aí que eu mostrei pra vocês, ele dizendo que é uma narrativa, que senhorinhas estavam orando com a Bíblia na mão. A mídia mostra isso e não mostra que ele estava mentindo. Justamente eles que dizem que querem combater fake news, tanto o Moraes como a grande mídia. Eu quero ver agora combater essa fake news do Moraes. E você tá sentado na cadeira? Se não, sente. Porque esse não é um caso em que simplesmente não tem prova para condenar, não. Esse é um caso em que tem prova da inocência dela. Mas ainda assim, Moraes condenou a Cristiane, essa senhorinha de 59 anos, pobre, humilde, balconista de padaria, que não tem quem a defenda, que foi pega com uma bandeira e uma Bíblia na mão, rezando, e condenou ela a uma pena de 14 anos de prisão. 14 anos de prisão. Sim, 14 anos de prisão. Por tentar dar um golpe de Estado. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Você ficou indignado tanto quanto eu, então compartilhe o máximo para esse vídeo chegar aos próprios ministros, para eles ficarem constrangidos, para que eles, aqueles que não viram isso, vejam a verdade que Moraes não está contando nos seus votos e que Fux está mostrando e provando. Curte o vídeo para chegar ao máximo de pessoas. O que nós vimos hoje não é apenas pouca coisa. De um lado, Fux mostrando que existe resistência dentro do STF e que nem todos aceitam a tirania de Moraes. Do outro, Deltan trouxe realmente, ele escancarou ao mundo a verdade que a mídia tenta calar a qualquer custo. Isso prova que o sistema não é tão sólido quanto parece. A cada revelação, a cada decisão inesperada, o castelo de cartas que sustenta essa engrenagem de manipulação vai desmoronando. Brasília está em chamas e o Brasil inteiro
sente que uma virada pode estar prestes a acontecer. Agora eu quero ouvir de você. Depois dessas revelações, você acredita que o sistema ainda vai conseguir manter de pé? Ou estamos diante do começo do fim dessa corja, dessa farsa? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é fundamental e precisa ecoar nesse momento histórico. E claro, né, gente? Meus amigos, se inscreva aqui no canal, deixa o joinha e ative o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo. Lembrando que quando chegarmos a 1 milhão de inscritos, eu vou sortear 5 mil reais para um de vocês. Então, participe, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o teu comentário e bora fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Deus abençoe você que assistiu comigo, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!